noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, redatora do portal Momento Saúde. Bom, hoje nós vamos falar de um tema muito importante que vocês pedem bastante, que é o autismo. Nós vamos entrevistar hoje a doutora Raíssa. É isso aí, todo mundo segue a doutora Raíssa, todo mundo conhece ela. Nós do Momento Saúde somos seguidores dela e por isso pra gente é muito importante tê-la aqui. E nós vamos falar um pouquinho, eu acabei de pegar aqui no portal, né, canal do autismo, e ele fala que em pesquisa com duas startups, eles viram que tem 6 milhões de pessoas com TEA no Brasil. É isso aí, gente. E uma em cada 36 pessoas que a gente conhece, né? De uma em cada 36 está no espectro do autismo. Então, com certeza, você deve conhecer alguém, né? Que tá no espectro do autismo, ou você pode estar passando por um processo de ter um diagnóstico tardio, como a doutora Raíssa, ou simplesmente você não sabe a sua condição, você não entende seu filho. Então, fica aqui nessa live que a gente vai poder explicar tudo para você o que acontece no mundo do autismo. Tô aqui chamando a doutora Raíssa. Já tá aqui. Vocês que vão chegando, vão compartilhando essa live. A doutora Raíssa já tá aqui. Oi, boa noite, doutora. Já chamei ela aqui para entrar. Seja muito bem-vinda. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Boa noite, doutora. Tudo Boa bom? noite. Tudo bem, Tudo. Tatiana? Prazer ter você aqui conosco, viu? Gratidão. Um prazer. O pessoal tá entrando aí. Boa noite a todos vocês. Boa noite vocês que não nos conhecem. Quem não conhece a doutora Raíssa, é a primeira vez que ela está aqui no Portal Momento Saúde. E ela, vou pedir para você se apresentar, porque tem muitas pessoas que não te conhecem, apesar que você está bem nas mídias sociais. Mas fala um pouquinho aí, quem é a doutora Raíssa? Sim, cortou só um pouquinho seu áudio, Tatiana, mas eu consegui entender. Tá. Então, meu nome é Raíssa, eu sou médica pediatra Uhum. e depois do diagnóstico da minha filha, eu comecei a me especializar em transtorno do espectro autista, sou pós-graduada em autismo pela PUC do Paraná, tenho cursos também na área de neurodesenvolvimento, cursos voltados para transtornos de neurodesenvolvimento, não só o autismo. E hoje eu atuo basicamente atendendo só crianças neurodivergentes, urgência e emergência, continuo fazendo, mas em consultório hoje eu atendo só crianças autistas, tanto acompanhando quanto fazendo diagnóstico precoce. Eu sou autista também, nível 1 de suporte, com altas habilidades. E tem um projeto aqui na cidade onde eu moro, onde a gente atende crianças autistas em investigação de autismo, de maneira totalmente gratuita, fornecendo não só atendimento, mas algumas terapias também. Nossa, que legal, gente, não falei? Ela é maravilhosa, a gente estava doido para trazer ela aqui. Primeiro, gratidão por você ter aceitado. Eu sei que você é bem Imagina. ocupada, né? Tá todo mundo querendo fazer live com ela, então gratidão por você ter aceito o nosso convite. Obrigada. E vai ser um bate-papo. E vocês que estão aqui chegando agora, gente, fiquem à vontade de nos interromper, de perguntar. A gente está aqui para isso, né, doutora? A gente Sim, vai com começar onde, né, todo mundo te fala, porque é você, através da jornada da sua filha, né? Como que você começou a ver as diferenças? Tem muita mãezinha aqui de vários estados do Brasil. E ela às vezes vê que o filho tem algumas diferenças, mas ela não entende o que que é. Aí você contando um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada de consultório, vai ajudar muitas mães aí para identificar o que que elas precisam ver que o filho não está desenvolvendo normalmente. Uhum. Hoje a gente busca muito o diagnóstico precoce, né? Então, quanto mais cedo a gente conseguir um diagnóstico para essa criança, com certeza menos atraso ela vai ter, porque a gente vai começar a intervir e
mais facilmente essa criança vai se desenvolver. Óbvio que nem todo atraso de neurodesenvolvimento vai ser autismo. Tem Uhum, crianças que têm atrasos pontuais, mas todo atraso tem que ser corrigido. uhum, Por isso que a gente tem que ficar sempre de olho no desenvolvimento da criança, né, de uhum. maneira geral. E a Atena, né, que é a minha filha, eu sou mãe de quatro, né? Então, assim, além de ser pediatra, ela foi minha quarta filha. Então, eu já tinha Uhum, tido três filhos, então eu já era uma mãe bem experiente, uhum, né? E eu falo que eu percebi mais o autismo na Atena mais por ser mãe do que por ser pediatra. uhum, Porque é incrível como quando a gente recebe essas crianças em investigação, é uhum, realmente a mãe que começa a perceber, não, ele tem um desenvolvimento diferente, não é igual o irmão. O uhum, irmão, então a gente que é mãe, a gente sabe quando tem alguma coisa com o nosso filho que está indo por por um caminho diferente, né? uhum, E eu, apesar de ser pediatra quando a Atena nasceu, eu já era pediatra há 5 anos, né? Então já tinha bastante tempo, mas eu não entendia muito sobre autismo. Então eu só percebia que ela era diferente. E desde bebê, né? A Atena, quando nasceu, ela nasceu em parada cardiorrespiratória. Então ela teve que ser reanimada, ela teve que ir para UTI. Então logo no início eu já percebia que ela era um bebê com muitos atrasos, né? Ela não conseguiu sugar o seio materno, por mais que eu tenha, né, na época eu contratei consultora de amamentação, estimulava muito. Mas eu não conseguia amamentar ela no seio. Ela mamou leite materno até os 6 meses, porque eu ordenhava. Então, eu amamentei ela exclusivamente até 6 meses, mas ordenhado. O peito uhum, ela não conseguia sugar. E uhum, isso é uma característica de bebês autistas. Às vezes eles têm atraso motor e não conseguem sugar o seio materno. Mas até aí uhum, tudo bem. Porque eu achava que era por conta dela ter, né, nascido uhum, parada, ficado em UTI. Então eu atribuía a isso. E aí começou com 3 meses, ela não tinha sorriso social, o que já é um atraso bem significativo. Ela uhum, era um bebê extremamente sério, né? Ela praticamente não ria. Com 9 meses ela não dava gargalhada nenhuma, né? Era aquele bebê que tinha aquele sorrisinho mais tímido, não gargalhava. Ela começou a balbuciar com 8 meses, ela começou a falar mamãe, papá. Alguns bichinhos a gente dizia e ela imitava, e ela uhum, parou, né? Ela desaprendeu. Com 1 ano, tudo isso que ela tinha aprendido a balbuciar e a imitar, ela perdeu. Que já foi quando eu realmente vi que tinha algo muito errado, né? Com 1 ano ela não sabia dar tchau. Quando a gente dava tchau, ela não dava tchau de volta. A gente uhum, chamava, ela não respondia. Eu cheguei a achar várias vezes que ela tinha algum problema auditivo, porque realmente uhum, ela não respondia quando a gente chamava. uhum, E é aquela coisa, né? De perceber, de comentar. E aí, meu marido dizia que eu tava ficando doida, que eu enxergava coisa demais, que ela não tinha nada. E dá aquela angústia, né? E eu até falo que o diagnóstico da Atena, pra mim, eu sei que pra muitas mães é muito doloroso quando recebe o diagnóstico, mas pra uhum, mim foi um alívio, porque assim, eu sofri muito durante esse tempo que eu via que tinha algo uhum, e que pra mim, como pediatra e como mãe, era muito evidente. Mas as uhum, pessoas diziam que eu tava ficando louca, então eu ficava desesperada, porque eu via que tinha algo errado e que eu tinha que descobrir o que era, mas eu achava, até eu comecei a duvidar, assim, uhum, e achar que talvez eu realmente estivesse vendo coisa demais. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu tive um uhum, alívio, porque eu pensei tanta coisa, assim. Eu pensei que podia ser algo mais grave, alguma sequela que ela tinha tido da hipóxia, por uhum, conta do parto. Eu me culpei várias vezes, porque a minha gravidez foi uma gravidez muito agitada, eu trabalhava muito. Eu tive depressão durante a gestação da uhum, Atena, então eu achei que eu poderia de alguma forma ter prejudicado ela. Então, quando eu realmente descobri qual era o diagnóstico dela, na verdade, foi um alívio para mim, porque eu falei, então tá, então agora a gente vai, né, uhum. resolver, né, Sim. tentar ajudar da maneira correta. Uhum. Eu acho que é muito difícil isso, né? Até você descobrir, igual tem uma mãezinha aqui que tá falando que o filhinho dela tem 1 ano e 10 meses e mostra alguns sinais. E é o que você falou, né? E acho que por você ser pediatra, as pessoas falam, nossa, você é paranoia de consultório, você fica vendo muita Exatamente. criança. E realmente, gente, nós como mães, isso que você já era da quarta filha, piorou quando é marinheiro de primeira viagem, mãe do primeiro filho. Então eles falam, não, isso é coisa da sua cabeça, e não e tal. Mas, gente, sempre coração de mãe, né? Quando tem alguma dúvida, vai investigar. É bom investigar.
E muitas, assim, nessa busca sua, você conseguiu, assim, como? Você foi por. Porque clinicamente você foi passando, né? Até realmente ter um diagnóstico. Qual foi essa jornada sua que muitas mães passam, né? Como que ela consegue realmente ter um diagnóstico? Então, eu já tinha amigas, né, que uma era terapeuta ocupacional e a outra era fonoaudióloga. Uhum, E aí eu conversei com elas e elas falaram: olha, Raiz, ela tem atrasos, então uhum, vamos começar a intervir. E aí, quando ela tava com 1 ano e 1 mês, né, que foi aí que, quando ela fez 1 ano, que ela teve essas regressões, foi aí porque meu marido não aceitava muito bem, embora ele uhum, seja médico também, enfim. uhum, Mas quando ela fez 1 ano e ela teve essa regressão, aí meu marido também falou: olha, realmente tem alguma coisa errada, né? uhum, Não, não é normal. Aí a uhum, gente colocou ela nas terapias. Então ela começou a fazer fono com 1 ano e 1 mês, porque ela, uhum, né, não falava absolutamente nada e ela tinha muita estereotipia vocal. Ela ficava fazendo um sonzinho o dia inteiro. Parecia uhum, uma musiquinha. Ela ficava fazendo o dia inteiro, assim. uhum, Parecia que ela tava cantando mesmo. E isso era uma estereotipia vocal, né? Porque quando a gente uhum. fala em estereotipia, todo mundo pensa muito no Digere. flap, no andar É. de muito bem. Uhum, Mas tem criança que tem estereotipia vocal e ela tinha uhum, muito. E aí ela começou a fazer fono e TO uhum, e fisioterapia motora, porque ela também teve uhum, atraso motor, ela demorou a andar, ela não tinha muito equilíbrio, ela uhum, tinha hipotonia, e aí ela fazia fisioterapia também. E uhum, aí, por volta do segundo mês de terapia, as três terapeutas já viraram para mim e falaram: olha, Raíza, uhum, provavelmente é autismo mesmo, uhum, né? Isso eu já estava aguardando a avaliação da neuropediatria, porque eu não sei como uhum, é por aí. uhum. Mas aqui no Ceará, a fila de espera para neuropediatra é muito longa, mesmo sendo Sim. particular, Uhum. né? Então, Tem assim, alguns estados, o Nordeste é mais difícil mesmo. A gente tem várias pessoas. Eu tenho, acho que uma mãezinha, não sei se ela tá aqui, que é lá do Piauí. Para ela demorou muito, porque para chegar em Teresina, para conseguir 6 horas de viagem com a criança. Então a gente sim, sabe que é muito mais difícil. Por isso que é muito bom quando tem alguém que fale com essas pessoas, né? Quando a gente faz uma live, a gente atinge muito essas mãezinhas aqui. Então, isso. é que ela falou, aqui tá uma fila sem fim de espera. E nesse Uhum, caso, doutora, não é, seria legal, né? A gente sabe que tem muitas vaquinhas online, muita para a pessoa tentar ir para outro lugar para fazer uma avaliação, né? Não sim. seria mais viável, porque o quanto antes tem esse diagnóstico, melhor é o tratamento. Não, com certeza. Mas se eu te falar, Tatiana, que a minha Uhum, consulta era particular mesmo, e eu uhum. fiquei 7 meses esperando. Nossa, uau! Eu ainda Uau! lembro, na época, a consulta foi R$ 750. Foi em Uhum, 2020. uhum, 2021. uhum, 2021. Foi 750. E hoje eu acho que já tá bem mais caro a uhum, avaliação do neuropediatra da minha filha. uhum, Mas foi muito longa a espera. Muito longa mesmo. Hoje tá uhum, tendo mais. Tem mais profissionais, assim. Porque o que é que acontece? Com esse aumento, né? uhum. Esse aumento dessa demanda, tem Uhum, muito neurologista uhum, que está começando a avaliar crianças também, uhum, para fazer diagnóstico, né? uhum, uhum, Então, tem uma gama maior de profissionais. uhum. Mas em 2021, que não tem tanto tempo, se você for para Sim, pensar, é pouco tempo, né? não tem nem 3 anos, porque Uhum, a Atena foi a primeira vez no Neuro em outubro de 2021. Então, não uhum, tem nem 3 anos, assim, foram 7 meses. E olha que eu só consegui mais rápido, que não foi uhum, rápido, porque como eu sou pediatra, eu mandei mensagem para a secretária e falei: olha, eu sou pediatra também, uhum, tenta ver se ele consegue me ajudar e tudo. E ele meio que me encaixou. uhum. Mas ainda assim é muito tempo. Sim, a gente sabe o quanto é difícil. Então, gente, olha só, né? A doutora tá falando, ela também é uma médica, ela é uma pediatra e ela passa a mesma jornada, né? O Adriano tá falando que ele falou a primeira palavrinha dele com 6 anos. E a Marília tá falando que ela é mãe de autista, que também não é fácil. A minha bebê tem 2 aninhos e também ela não gosta de brincar. Por isso, quando a gente fala do espectro, cada um é de um jeito, né, doutora? A sua Sim. interagia com os irmãos ou não? Como que era, Atena? Não, até a Atena começou a melhorar a interação social dela por volta dos 3 anos. Até Uhum, 3 anos ela interagia muito pouco. uhum, E assim,
Eu atribuo muito ela ter evoluído bem, porque ela começou nas terapias com 1 ano e 1 mês, né? Uhum, Então, assim, ela tem muito tempo de terapia. E isso uhum, com certeza, contribuiu muito para a evolução dela. Por isso que eu sempre falo, Tatiana, independente do que vai ser o diagnóstico do seu filho, não espere o diagnóstico de autismo para iniciar a terapia. sim, Terapia não é para autista, uhum, terapia é para quem tem algum tipo de atraso. Tem uhum, crianças que têm atraso de fala uhum, isolado, né? E tem que fazer fono. Ah, mas uhum, não é autista. Tudo bem, mas ele tem um atraso de fala que tem que ser uhum, corrigido. uhum, Então, assim, qual é o tratamento do autismo? Terapia. uhum, Então, se você percebeu algum atraso, inicie as terapias uhum, e posterior foi o que eu fiz, né? A Atena começou nas terapias com 1 ano e 1 mês. Quando eu fui no neuro, eu já fui com laudo de TO, de fono, de fisioterapeuta. Então, assim, até pro neuro foi melhor, porque ele já chegou aqui com uma avaliação muito completa dela. uhum, Só que qual que é o problema? Nem todo mundo tem condição, né, de sim, fazer isso. Quem uhum. tem plano, mesmo quem tem plano, Uhum. precisa do laudo para Precisa, o plano para o liberar convênio, a para o terapia. convênio liberar. Então, hoje existe leis, existe advogados, a gente já fez lives com alguns, e eles realmente falam isso, para eles conseguirem entrar com uma demanda judicial ou para o convênio, para eles conseguirem, eles precisam, gente, desse diagnóstico. Enquanto não tem o diagnóstico, eles não conseguem. Então, a terapia, vocês podem chegar para um profissional, né? Para um físio, para uma terapeuta ocupacional, por fono. Tem fono também, a gente consegue consultas online. Eu sei que em alguns estados também é difícil, mas tem alguns profissionais que eles atendem online para pelo menos ter então, uma conversa ali, né, doutora? E tentar se aproximar as comunidades. Gente, gratidão, tem mais de 126 pessoas aqui conosco, as comunidades de autismo, todo mundo aí compartilhando essa live. E a gente está aqui para ajudar vocês mesmo. E aí, doutora, no seu caso, né? Quando aí você descobriu a Atena, e como foi descobrir o seu diagnóstico? Então, eu tive problemas de transtorno de saúde mental desde a minha adolescência, né? Eu comecei a precisar de psiquiatra por conta de anorexia, de depressão, ansiedade, e o meu primeiro diagnóstico foi de transtorno afetivo bipolar, Uhum, né? Eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. uhum, Por quê? Porque eu tinha muita variação de humor, né? Eu tinha muita sensibilidade a, por exemplo, as crises de meltdown, né? Porque as coisas para mim têm que ser do jeito que eu acredito que são corretas. Eu tinha muita inflexibilidade, assim, de aceitar mudança. E aí eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Fazia tratamento, não resolvia, uhum, né? E aí quando eu tinha, na verdade o meu diagnóstico veio agora, mas quando eu tinha 22 anos, que foi quando eu tive meu filho mais velho, uhum, os meus sintomas pioraram muito e eu era avaliada pela minha psiquiatra desde os 19 anos, né? Nessa época eu morava em Minas Gerais e ela era minha psiquiatra. uhum, E ela tratando, tratando, e aí eu lembro quando eu tava com 22 anos, eu cheguei lá em crise, muito mal. E aí uhum, ela falou assim: olha, Raiz, eu quero que você assista um filme. E era um filme que se chama Adam. E eu sempre indico ele, já até indiquei no meu perfil uma vez. O filme uhum, chama Adam e é de um paciente que tinha Asperger, né? Que a gente não uhum, usa hoje mais o termo Asperger. Hoje a gente usa autista nível 1 de alto desempenho, né? uhum, E aí ela pediu pra eu assistir e voltar. E aí eu assisti, voltei, e aí ela foi me falar que achava que eu era Asperger, né? Eu uhum, tinha muita dificuldade de socialização. uhum, Isso desde a infância mesmo, né? Eu sempre fui aquela criança que não tinha amigos, que sofria bullying na escola, que mesmo as amizades que eu tinha eram amizades muito conflituosas e muito conturbadas, por conta, né, das minhas questões mesmo. E uhum, aí, na época, eu não acreditei. uhum. Eu não acreditei e ainda mudei de psiquiatra, porque eu falei, gente, ela tá mais doida do que eu. Foi o que eu pensei. Quando ela falou, eu falei, essa aí tá mais doida do que eu mesma, assim, não tem a mínima possibilidade. Mas hoje, pensando, primeiro, pouco se falava, por mais que você pense, nossa, mas isso foi há 11 anos atrás. Gente, há 11 anos atrás não se falava Tá tanto lá. em autismo como se fala hoje. Não, não tinha esse boom que tem hoje, né? Não, Hoje se fala muito. Hoje a gente tem um mês para falar do autismo. Hoje em dia é, é uma fala muito grande.
todos os lugares que a gente vê, toda semana a gente vê algo sobre autismo. Sim. Antigamente não tinha isso, né? E também, acho que o filme, muita gente que assistir também não vai se identificar porque é um filme. Então Uhum, é tudo muito romantizado, as características são muito marcadas, porque aquilo é um filme e tem que, né, tem que uhum, transparecer, tem que ser uhum, muito visível. uhum, Então eu olhava e falava, gente, não tem a mínima possibilidade de eu ser desse jeito, não tem como. Né? uhum, Eu não entendia que era um espectro, que tinham, uhum, né, níveis e tal. Então eu, de fato, inclusive na época até mudei de psiquiatra. E aí continuou, né? Vários diagnósticos. Aí não é transtorno afetivo bipolar, porque realmente meu quadro não se encaixa com transtorno afetivo bipolar. É borderline. uhum, É borderline e tal, e não sei o quê. E aí, quando veio o diagnóstico da Atena, uhum, foi quando eu realmente comecei a. Aí ainda não veio o meu, porque aí eu comecei a fazer, me uhum, especializar em autismo. Por quê que eu uhum, comecei a me especializar em autismo? Não foi nem por conta da Atena em si. uhum, Quando eu comecei a perceber que a Atena tinha atraso, ela entrou nas terapias. E pela questão, mesmo a gente tendo plano de saúde, ela não tinha laudo nenhum. Então, eu pagava as terapias da Atena todas particulares. uhum, Até porque aqui na cidade que a gente mora, há 3 anos atrás, ninguém atendia terapia por plano. uhum, Era tudo particular. uhum, Hoje em dia, a Fono da Atena, a TO da Atena já atendem por plano, mas há 3 anos atrás elas não atendiam plano. Era uhum, só particular. Então, era fono, era terapia ocupacional, era fisioterapia, era consulta de R$ 800 com neuro. E uhum, aí, uma consulta só não fechou o diagnóstico, pediu para esperar ela fazer 2 anos, então mais uma consulta. O deslocamento para Fortaleza, né? Porque aqui não tinha neuropediatra na época. E aí eu virei e falei assim, gente, o que será que uma pessoa que não tem a condição financeira que eu faço faz? uhum, Né? sim, E aí eu comecei a pesquisar, eu descobri que não faz, uhum, sim, simplesmente, né? Hoje eu uhum, atendo criança no ambulatório de 7 anos de idade, não verbal, que não faz nenhuma terapia, não tem sequer um diagnóstico, né? E aí eu decidi me especializar para criar o ambulatório e começar a atender essas crianças. Então não foi nem pela Atena que eu comecei uhum, a, a me especializar mais, né? uhum. E Virou um aí, propósito quando eu comecei mesmo, a né? fazer a pós, Virou um hã? propósito de vida isso, né? Virou um propósito para Exatamente. vocês. Que é É. sempre E isso, aí, né? quando eu A comecei a gente fazer a pós, aí que eu olhar, vi. né? Uhum, É. olhar ao redor, né? Olhar ao nosso redor, porque você vê, nossa, eu tenho condição, minha filha tá super bem amparada, mas quantos, como a gente eu falei no início da live, né? Uma em cada 36 pessoas, né? Tem o E, diagnóstico. Tem uma que tá falando que teve um diagnóstico aqui, ó, com 11 anos. A outra, ó, tem uma irmã de 17 anos, ela foi uma criança adolescente muito sozinha e isolada. E a mãe descobriu há 1 ano que ela tem autismo e tem TDAH. Aí tem uhum, uma pergunta aqui, ó. É verdade que algumas crianças autistas têm sensibilidade no couro cabeludo? São mais muito. sensíveis? É. Uma comorbidade relacionada ao autismo é o transtorno de processamento sensorial. Né? Então, Uhum, essas crianças têm uma desmodulação sensorial e elas sentem realmente os estímulos de maneira diferente, né? uhum, Ou para mais ou para uhum, menos, né? Do jeito que tem autista que tem sensibilidade a barulho, tem autista que ama fazer barulho e sim, não se incomoda, pelo contrário, uhum, eles buscam, né? Eles têm a busca sensorial por aquele uhum, estímulo. uhum, Da mesma maneira que tem autista que tem sensibilidade à luz, que é o meu caso, uhum, tem autista que ama objetos luminosos. Tem paciente meu que fica hipnotizado. Gente, inclusive, hoje eu peguei um caso muito interessante de um paciente autista que chegou com uma queimadura de retina. Olha só, porque Nossa. ele é fascinado por olhar luzes. E aí a mãe dele levou ele na praia ontem. Uhum, E a praia aqui no Ceará tem muito energia eólica. uhum, E aí ele ficou encantado com os cataventos, porque ele também gosta de coisa que uhum. gira. E aí ele ficou olhando por 2 horas seguidas para o catavento girando. E o sol Nossa. queimou a retina dele, dos Uhum, dois lados. uhum, E aí ele chegou com essa queimadura dos dois lados, por conta de ter ficado 2 horas olhando o catavento uhum, girar.
e, ao mesmo tempo, o sol, porque ele ama a luz. Uhum. E aí, entra outra coisa que tá ligada ao transtorno de processamento sensorial, que tem autista que não que tem limiar aumentado para dor. Então, Uhum. eles não sentem dor, Uhum. né? Eles toleram a dor melhor. Então, ele nem Uhum. sentiu o olho dele arder. Hoje, ele tava com muita dor. Então, ele chegou muito agitado, chorando muito, com o olho ardendo, Uhum. lacrimejando. Mas isso é por conta de transtorno de processamento sensorial. E tem muito no couro cabeludo. A Uhum. seletividade alimentar no autista é por conta disso. Eles têm aversão a certas texturas de alguns alimentos. Uhum. Então, é bem comum mesmo. Ah, legal. Bom, vamos ver as perguntas aqui também. É, todo mundo falou, ó, melhor pediatra do mundo, melhor pediatra. Tem vários pacientes aqui também, viu? Ó, São todas mães de pacientes meus. A ah, Marília, claro que inclusive. A olha, Marília, inclusive, é a mãe do ambulatório. Foi ela e os dois filhos dela são que autistas. legal. Ó, A Alex falando, Alexandra que também, legal. a Catiúce também, todas são mães de Legal, pacientes. legal. É muito, a gente fala, ela é muito querida, gente. Vocês nem imaginam o quanto. Então a gente percebe isso nas redes sociais e aí, por isso que é muito bom ter você aqui conosco. A Cátia perguntando, né, se terror noturno também faz parte do autismo, né? Faz. Faz porque autista geralmente tem transtorno de sono, Uhum, né? Então, eles têm o que a gente chama de parassonias. Fala à noite, tem terror uhum, noturno, senta, conversa sozinho à noite, uhum, né? Tem é, esses espasmos, né? uhum. Aquele sono agitado, sabe aquela criança, sabe quando a gente sonha que tá caindo? Sim. Ele tem muito isso, esses espasmos à noite, então é comum. É comum. Em A bebês, autista tem a muito gente vê, né, também muito, às vezes, para a mãe, um alerta, né? É o terror noturno, porque a gente percebe que o bebezinho não dorme bem e dá bastante trabalho. Então, a gente vê é mães um sinal que falam precoce. muito nisso, né? Então, eu falo, nossa, mas bebê, como assim bebê não dorme e tal? Então, é um sinal, então, é um alerta para a mãe já começar a falar, ué, É. o que tem de diferente? Porque o Uhum. sono, gente, a criança precisa do sono, né, doutora? Precisa ter esse Sim, soninho. Quando ela não tem isso, ela vai. E aí as mãezinhas acham que às vezes a criança tá mal porque ela não dormiu. Mas na verdade a criança está com problema de terror noturno. A criança pode estar dentro do espectro e a mãe nem sabe, né? sim. E TDAH também dá muito terror noturno. Ah, TDAH também dá. Dá. Ah, é bom saber. E aí, o não verbal, ele fica assim: o que que a mãe faz? Eu sei que tem mãezinhas que a criança está na escola, está se desenvolvendo super bem, mas tem aquelas outras mãezinhas que elas têm muito medo de falar: mas meu filho não se comunica, como que eu faço? Eu deixo ele na escola, eu não deixo. Então, que conselho você daria para essa mãezinha que tem muito pavor? Porque ela acha que o filho não se comunica, mas a gente sabe que eles interagem muito bem. Sim. Isso eu sempre falo. O autista, ele não obrigatoriamente precisa ter atraso de fala. O paciente autista, ele tem problema de comunicação. Uhum, E a gente não comunica apenas através da fala, né? uhum, Então, obrigatoriamente o autista precisa ter atraso de fala? uhum, Não. Ele tem um atraso de comunicação. É aquela criança que não consegue desenvolver um diálogo efetivo. É aquela criança que ela tem dificuldade de iniciar um diálogo. Então, ela chega num ambiente que tem outras crianças, né, que são os pares cronológicos, mas ela uhum, não inicia um diálogo. Ela até aceita uhum, se alguém vier falar com ela, mas ela também não consegue desenvolver, né? uhum, Fica aquele diálogo monólogo, uhum, onde a criança só responde o que a gente pergunta. uhum, E isso é atraso de comunicação. Porém, digamos que uma criança está lá com seus 2 anos de idade, né? Ainda não está formando frases, fala poucas palavras, e ainda que fale, são palavras, né? uhum, Poucas mesmo, de maneira muito isolada. Isso é um atraso de fala, mas ela se comunica super bem, ela aponta, ela dá tchau, ela manda beijo. Quando ela quer que a mãe veja alguma coisa, ela puxa a mãe para mostrar, né? uhum, Ela manda beijo, ela dá tchau, ela uhum, bate parabéns. uhum, Isso é um atraso de fala, uhum, mas não é um atraso de comunicação, porque ela uhum, se comunica de maneira não verbal. uhum, É um sinal de alerta, a uhum, gente tem que ficar de olho. uhum, Mas, como eu sempre digo, nem todo atraso é autismo. Para um paciente ser considerado autista, ele tem que preencher todos os critérios do DSM-5 para autismo. Então, ele tem que ter, além do atraso de comunicação, uhum,
as alterações comportamentais, transtorno de processamento sensorial, apego excessivo à rotina. Então, assim, ele tem que preencher todos os critérios. Se for Uhum. só um atraso de fala, a gente vai ter que pesquisar Uhum. outros transtornos da fala, mas não o autismo. Mas Uhum. tem que ter intervenção. Então, essa Uhum. criança precisa fazer fono e ela Uhum. precisa estar sendo constantemente reavaliada. Uhum. Mas nem todo atraso é autismo. Do jeito que, por exemplo, eu tenho uma amiga que é pediatra também, e o filho dela tem transtorno de processamento sensorial, mas ele não é Uhum. autista. O filho Uhum. da Giovanna Eubank, Uhum. né? E do Bruno Gagliasso. Sim, sim, Ele sim. tem transtorno de processamento sensorial e ele não é Uhum. autista, ele só tem Uhum. transtorno de processamento sensorial. Então, assim, Uhum. esses atrasos podem vir de maneira isolada e não ser um autismo, mas todos eles precisam de intervenção. Ah, e uma pergunta. Você atende por telemedicina? Então, a gente tá. A plataforma foi pronta essa semana, eu vou começar a atender. Uhum. Foi, acho que terça-feira a gente finalizou a plataforma, então a gente, acredito que semana que vem a gente já vai abrir a agenda para começar a atender o online. Que legal, gente. Olha, uma boa notícia aí para vocês em É, primeira mão. Olha só. Porque, teve gente, já alguns vai ser. atrasos na plataforma, porque final de ano, né? Veio Natal, Ano Novo, Carnaval, então deu uma atrasada. Mas eu acredito que no máximo semana que vem a gente já vai estar abrindo a agenda. A gente Que vai começar a ótimo. testar com alguns pacientes modelo, né? Só para a gente Uhum. ver se está funcionando e aí vai abrir a agenda definitivamente. Que legal, ó. A Catarina tá falando um beijo para a doutora Raíza, sua mãezinha lá do Areal. Muito obrigada por tudo. A Abner e Elis tiveram muita sorte em serem avaliados. Muito obrigada. A Catiu falou a verdade sem bajular, mas nunca vi uma médica tão humana como a doutora Raíza. Aí a Sara colocou: meu aluno de 5 anos não fala nenhuma palavra, também é muito agressivo com os colegas da turma. Estou buscando conhecimento para poder ajudá-lo. Pronto, aí nesse caso, ele já tem outros sinais de alerta que não é só a fala. Primeiro, 5 anos já é um atraso muito significativo, né? Então a gente já começa a ver que tem alguma coisa errada. Porque uma coisa é uma criança de 2 anos com atraso de fala. É Uhum, normal? Não é normal. Mas assim, ainda tá mais aceitável. Mas 5 anos é uhum, demais. Segundo, a agressividade, muito comum no autismo, né? Por conta do baixo limiar de frustração, da intolerância ao não, né? uhum, Que gera os meltdowns. Então, realmente, essa criança tem muito sinal de alerta para a TEA. Tem que ser investigada mesmo, assim. uhum. A Maria, muito legal, gente. Vocês, professores, buscando ajuda, isso é muito bom, viu? Muito mesmo. Parabéns para vocês aqui para poder querer, né, ajudar, porque muitas vezes vocês, professores, ficam mais tempo com essa mãe. E muitas vezes vocês que vão levar É. essas mãezinhas até buscar uma ajuda. Aqui na minha cidade, eu estou no interior de São Paulo, que é Atibaia. E a prefeitura fez uma ação muito grande. Então, em cada escola tem um profissional, e é a partir da escola aqui que se descobre o diagnóstico. Então, tem sido um trabalho assim, um modelo para levar para outras cidades. Mas parabéns para você, professora, que está aqui para tentar ajudar. A Maria falando: meu filho tem 7 anos, fechou o laudo de TDAH. Mas a médica disse que a hora do papel ele tem traços autistas, mas não são o suficiente para fechar. Uhum. É, Aí, nesse caso, o que é que acontece? Quando a criança já tem 7 anos, né? E se ela for nível 1 de suporte, ela já aprendeu a mascarar muitas características do autismo. Porque o que é que acontece? Ao longo da vida, o autista nível 1 de suporte, principalmente quando ele tem um QI um pouquinho acima da média, o que é que Uhum, ele faz? Ele vai aprendendo a imitar comportamentos sociais, né? Então, embora ele não queira, por exemplo, socializar, mas ele começa a perceber que é socialmente aceito que ele se comunique. Então, uhum, ele começa a se comunicar para se adaptar ao meio, né? uhum, Então ele vai fazendo masking, ele vai mascarando. E aí chega aquela criança já de 7, 8 anos, que a gente vê que o comportamento daquela criança é atípico, né? uhum, Que realmente ela provavelmente tem um autismo de nível 1 que está mascarado pelo tempo que se perdeu do diagnóstico. Mas nesses casos, o que é que eu faço? Não sei se a médica dele fez isso. Eu peço a avaliação do neuropsicólogo. uhum, Porque o neuropsicólogo, ele tem escalas
onde, mesmo que esse paciente já tenha mascarado muito as características dele, os Uhum. relatórios, as escalas conseguem pegar, né? Uhum. Então, assim, o que eu aconselho é ela levar no neuropsicólogo, porque aí realmente a gente consegue ou descartar de vez, né? Uhum. E aí muitas coisas são da personalidade daquela pessoa, né? Uhum. Às vezes é uma criança mais tímida, mais retraída, né? E isso é Uhum. da personalidade dela. Não é todo mundo que é asocial, né? Porque a gente vulgarmente fala antissocial, né? Mas Sim. não, antissocial não é uma palavra correta. O autista ele Uhum. é asocial. Ele não Uhum. gosta de socializar. Uhum. Então, não é toda pessoa que tem esse comportamento mais asocial que ela vai ser autista, né? Às Uhum. vezes é só da personalidade Uhum. mesmo. Às vezes é Uhum. do ambiente que ela vive, da Uhum. criação daquela pessoa. Tem pessoas que vivem, por exemplo, tem uma criação muito rígida, Uhum. né? Não tem uma relação tão aberta com os pais, então Uhum. ela já tende a não confiar tanto no outro. Então a gente tem que pensar muito nessas coisas também, para a gente não sair dando diagnóstico de autismo aí, né? Algum É trauma errado. gerado também, né, doutora, nessa Trauma, criança? o Uhum. bullying, né? Então, Uhum. assim, é aquela coisa. Ele sofre bullying por conta do comportamento ou ele desenvolveu esse comportamento por conta do bullying? Uhum. Sim. Tem Entendeu? algum alerta aí, viu, gente? E a Exatamente. gente O bullying, E o bullying, ele faz, ele ou ele mascara ou ele mostra muitas coisas, né, que estão por trás ali da criança. Então, por isso que é importante também ter esse apoio. Por isso que eu falo, gente, as professoras, elas são essenciais nisso, porque é elas não. que vão estar lá na escola. Então, quando tem uma professora que ela prepara aquela turma e fala, ó, gente, aqui na escola, se já acontecer bullying, vem conversar comigo. E ela ganha essa confiança. Muitas vezes a criança não tem essa confiança dos pais, mas tem do professor, né? Então, eles têm um papel muito importante aí para a gente poder ajudar, né? E. Tem uma pergunta, Tatiana, não sei se é de uma mãe ou, enfim, mas ela tá perguntando se a criança que fica alguns minutos parada e revira o olhinho e depois volta ao normal. Se isso pode ser crise convulsiva. Pode, tá, Sabrina? Quando eu vi, eu falei, eu vou responder logo, porque é muito importante responder isso. Uhum, Pode ser, sim, uma crise de ausência, uhum, né? Que é um tipo de crise convulsiva. E aí tem uhum, que procurar o neuro com urgência, porque autismo e epilepsia tá muito relacionado, né? É bem comum criança autista ter epilepsia e tem que investigar logo, tá? legal. Só Se para eu responder aparecer logo pra não pergunta aí, esquecer. pode também, porque às vezes aparece para você, não Tá. aparece para mim. Então, tentando que tá um Isso é monte aqui. verdade. Gente, está um É monte de verdade. perguntas. Estou tentando aqui responder todo mundo. A Catil Sim. perguntou se criança autista pode ter memória fotográfica. Sim, sim. O autista ele é extremamente visual. Inclusive, uma das técnicas que a gente usa com o autista para ensinar alguma habilidade para ele Uhum, é usar os cards, né? uhum, A gente faz card, por exemplo, para criar rotina naquela criança, uhum, né? Quem faz muito isso são as terapeutas ABA. uhum, Então, você faz, né, mostrando para a criança, para vestir roupa, por exemplo, o uhum. passo a passo, e eles vão visualizando e vão aprendendo olhando as Que imagens. legal, muito legal. Ó, perguntei hoje para ela pela consulta online. Estou ansiosa para isso. Ó, ó, Eu acho, eu tenho quase certeza que semana que vem vai dar certo. É que quando realmente teve. tiver, pode marcar a gente faz repost aqui, que todo mundo vai ficar muito feliz, né? A Ah, gente vamos sim, precisa ter isso, vamos né? sim. Eu tô mais ansiosa do que vocês para começar a aprender online, porque realmente né, tem muita gente de fora que quer, né, Uhum. para a avaliação. E aí, mas eu acho que até semana que vem a gente vai abrir a agenda. Ai, vai ajudar muito essa fila aí, né? Mas lembra Sim, bem, né, doutora? Gente, a doutora também é mãe, ela também tem filho, vocês vão querer superlotar ela. Deixa ela ter que viver a vida também, né? Ó, o laudo da doutora é perfeito, com ele ganhei a causa judicial para todas as terapias e mediações do direito, né, do BPC, muito do que quem acha que o laudo, né, que o laudo é apenas de um neuropediatra. Então, realmente, gente, uma peça jurídica ali falando certinho o CID, explicando certinho, nada mais, nada menos que uma doutora especialista. Então, com certeza, por isso que eu falo, ela fazendo, ajudando esse laudo para vocês, vocês vão conseguir o principal, que é essa causa judicial, né? Ali. sim. Qualquer médico pode dar diagnóstico de autismo.
Para perícia de INSS, tem que ser um relatório bem feito, assim, bem Uhum. embasado. Uhum. Eu acho que quem fez esse comentário foi a Alexandra, se eu não me Uhum. engano. Deixa eu olhar Eu, aqui. foi a Foi, foi, Alexandra? foi, foi. A Alexandra tinha o laudo de um Uhum. neuropediatra, e o laudo dela não foi aceito pelo Uhum. INSS. A perícia negou o laudo do neuropediatra. E Uhum. aí eu avaliei o Cauã, que é filho dela, e refiz o laudo, e aí com o meu laudo na perícia passou. Uhum. E a gente tem muitos casos como esse, porque o médico não faz o laudo de maneira correta. Ele só Uhum. coloca, atesta que esse paciente tem autismo, Uhum. CID e tal, e acabou. Isso não Uhum. vai passar na Não perícia. passa. Não vai. Não Né? passa. Porque o Gente, o benefício convênio, ele é saber o que é que está acontecendo com essa uhum. criança, de fato. Tem que O estar benefício. detalhado. E isso é correto, né, Uhum. Tatiana? Porque é algo muito Uhum. sério, né? Uhum. Uhum. É um benefício que não tem prazo para ser suspenso. Uhum. Então, realmente, o perito está certo em pedir um laudo bem embasado. Só Uhum. que o que é que tem acontecido? Que a gente tem tido muito problema. Uhum. Os planos de saúde não estão querendo aceitar laudo de pediatra. Uhum. E É, estão não. negando as terapias. Sim. Eles só querem se for neuropediatra. Uhum. E aí, eu muito cansada, essa semana eu fiz até uma denúncia na ANS, Uhum. e eu vou ter que mover ação Uhum. contra uma certa operadora de saúde. E aconselho que os colegas que estejam passando por isso façam o mesmo, Uhum. né? Porque, infelizmente, essas mães não têm condição de estar. E eles pedem laudo novo de 6 em 6 meses. É, isso é Algo que é difícil. totalmente ilegal, porque laudo de autismo não tem prazo de validade. Sim. E eles mesmos não fornecem Uhum. neuropediatra com, Uhum. com um tempo de espera hábil para essas Uhum. famílias. E Uhum. as crianças estão deixando de fazer terapia. É Uhum. um absurdo total. É muito Né? E legal que aí a gente você entrou na INE. É, Alice, falar sobre esse tema, por quê? Para as mãezinhas entenderem. Os juízes, eles não sabem nada sobre TEA, eles não sabem. E aí, sim, eles, o que que eles querem fazer? Eles querem contestar. Então, o juiz tem que. Então, quando um laudo bem feito, importante, o TEA, ele não tem cura. Então, não precisa ficar fazendo 6 em 6 meses, não é? não, Então, não. mais para o juiz, gente, ele não entende nada. Mas é por isso que é bom a gente falar tanto sobre isso, porque para esses advogados também se especializar, para mais médicos com propósitos, com amor, né? Que sentem lá, é difícil preencher isso, é chato preencher isso, mas isso vai fazer a diferença naquela família que está buscando um Uhum, tratamento. Então tem que sim, ser, gente, muitas das vezes eu sei que é frustrante, às vezes a pessoa passa meses na fila, vai lá com aquele neuropediatra, investe um valor, mas não tem o principal que é uma conexão, né? gente, Então, é não desistam, complicado. né, doutora? Não desistam. Eu falo, gente, em todas as áreas existem diferentes tipos de profissionais, mas quando uma pessoa, a gente está vendo aqui uma profissional que tem diagnóstico de autismo, que está aí batalhando porque ela tem o quê? Propósito, paixão pelo que faz. Então, busque profissionais, gente, que amam o que faz, não só lá para conseguir um dinheiro, para conseguir sustentar a sua família, porque quando a pessoa trabalha por dinheiro, ela não está feliz. E ela também não deixa ninguém feliz. Então, a gente vê muitas pessoas aqui no portal pedindo ajuda e falando. Então, a gente está sempre incentivando. Não desista. Vai para outro. Uhum, Busque outro diagnóstico, né? A é. Alice falando que os professores do filho dela foram a luz na vida dela. Comecei a fazer o tratamento e ele foi diagnosticado com dislexia. Uhum. Muito relacionado também ao autismo, óbvio que, né, tem dislexia isolado também. Uhum, Mas o que eu acho legal dos professores é que muitas vezes os professores são os primeiros que identificam uhum, alguma característica atípica naquela criança, né? Então a criança entra ali na escolinha, o professor começa a observar coisas que a própria mãe via, mas achava normal. Às uhum, vezes porque é mãe de primeira viagem, uhum, né? Ou às vezes porque trabalha o dia inteiro, quando chega em casa não consegue identificar nada de muito diferente. Ou às vezes porque a gente se engana mesmo, né? Muitas vezes a gente vê as coisas e fala, não quero acreditar, uhum, né, que está acontecendo. Então, os professores geralmente são os primeiros a identificar. A gente, ano passado, fez um curso de capacitação
sobre educação inclusiva aqui em Aracati. Foram 24 professores da educação infantil, Uhum. né? E a gente até quer fazer depois para os professores de ensino médio, porque já tem é, crianças autistas, né, que já entraram naquela fase da adolescência, que às vezes eles dizem, Raíssa, é mais complicado lidar com eles quando eles estão mais velhos, porque aí o autista, quando vira adolescente, tem aquela questão da crise, do bullying, que é muito mais presente. Então, a gente vai tentar esse ano fazer sobre educação inclusiva para adolescente. Mas é muito importante os professores começarem a se capacitar nessa área, por quê? Porque os casos aumentaram muito. Então, com certeza, eu duvido muito que atualmente algum professor de infantil 3 e 4 não vai ter um aluno ali Para a autista no turma, meio do grupo. sim. A É, gente viu na estatística, já são 6 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil. A Sara está perguntando, que ela queria tirar uma dúvida, que o aluno autista, ele fica agitado, ele grita, bate em tudo que está ao redor, e a terapeuta disse para a mãe que não devemos fazer ele ficar dentro da sala de aula. Como que ela, nesse caso, como que ela trata isso? então, realmente você não pode obrigar a criança a ficar dentro da sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa criança precisa passar por uma adaptação, Uhum, né? Então, primeiro, se ele está nesse nível de estresse na sala de aula, ele precisa de um cuidador individual, né? Que é uhum, um direito da criança. uhum, Então, ele precisa ter um cuidador individual, que geralmente é quem vai intermediar a adaptação dessa criança ao meio, uhum, né? Então, obviamente, se aquela criança está entrando em crise, a gente não pode obrigar ela a ficar num ambiente que está desregulando ela, porque não uhum, adianta. Quando a criança autista está num ambiente que desregula ela, não tem nada que você possa fazer para modificar isso, a não ser uhum, tirar ela daquele estímulo, né? uhum, Porque aí são crises sensoriais. Então, provavelmente, o que está deixando ele agitado é o barulho, uhum, muitas vezes ele não conseguir ficar ali sentado muito tempo, porque o autista geralmente ele tem agitação psicomotora, que é o que muitas uhum, vezes confunde com TDAH, uhum, né? Enfim. E aí, depois que aquela criança está com a crise sensorial, por excesso de estímulo, realmente não adianta você deixar ele naquele ambiente, porque ele não vai melhorar. uhum, Mas, ao mesmo tempo, é complicado, né? Porque ela precisa estar ali, ela precisa interagir com outras crianças, ela precisa se desenvolver, né, cognitivamente. Então, eu acho que o que falta para essa criança é um cuidador individual que uhum. trabalhe a adaptação dele naquele ambiente. Pergunta: o cuidador individual, eu sei, por exemplo, aqui no meu estado, as escolas particulares têm, mas as escolas públicas, é lei isso? Elas precisam ter ou não? É lei. E se eu te falar que é mais fácil conseguir nas escolas públicas do que nas particulares? Sério? Que a gente É, sabe que aqui a gente vê que tem, a inclusão é muito legal nas escolas e tal, porque a gente é, percebe que em alguns estados também é difícil para eles fazerem inclusão. Então, é, eu ouço mãezinhas falar que para a gente falar, não, não consegui na escola tal e tal. Então, é legal você falar isso, que é uma lei. Então, mãezinha, é. busca um advogado, né? E fala, não, meu filho precisa de um cuidador, porque às vezes essas mães se Tem que estar no deslocam laudo muito. também, tá, Tatiana? O médico tem que colocar no laudo da criança que ela Ah, precisa de cuidador. legal. Legal, porque muitas mãezinhas, elas se deslocam para muito longe para ir para uma outra escola, só que também desgasta a criança, né? Sim, Porque sai uma rotina assim muito difícil para ela se adaptar. Então pensa para a criança, gente. Ela já se é, deslocou, saiu da casa e tudo, demanda muito tempo até chegar na escola. Então ela já chega lá irritada, já chega lá estressada, então é é. difícil também, né? O ideal é que, por exemplo, no caso dessa criança, o ideal seria ele ficar no atendimento escolar especializado, que é a sala de habilidade, que tem um psicopedagogo, né? Que essa criança vai passar por algumas atividades lúdicas que ajuda bastante na adaptação escolar, e ter o cuidador individual em sala de aula, né? Que geralmente é uma pessoa que é especializada naquele tipo de cuidado e ela vai ajudar também nessa interação da criança com o meio. O que a gente não pode é, primeiro, tirar uma criança da escola, não está totalmente fora de questão. E Uhum, uma coisa que eu sempre falo nos cursos que eu dou, quando eu dou curso para os professores, se a gente tem uma criança autista naquela sala de aula, os colegas têm que saber que aquela criança entender. é autista e Uhum, eles têm que entender uhum, como lidar com aquela criança. Por quê?
Não adianta eu pegar uma criança autista e tentar inserir ela, né, naquele contexto, porque para ela é muito mais difícil. Então é muito mais fácil você criar um ambiente onde os colegas entendam o comportamento dela e tentem acolher ela da maneira correta, do que eu simplesmente tentar fazer ele se adaptar a algo que ele não vai conseguir se adaptar. Né? Então, o que eu percebo muito é que não tem muito uma explicação para os colegas, sabe? Uhum, É como se fosse uma coisa assim, todo mundo sabe, né? Os professores sabem, o coordenador sabe, mas os colegas em si uhum, não sabem muito bem o que aquela criança tem. O que é uhum, autismo? Ele é uhum, autista? O que é autista, né? uhum, E isso evita até o bullying. Se você uhum, começa a trabalhar essa classe e falar, olha, fulano é autista, o autismo é isso, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? A chance daquelas crianças não fazerem bullying com aquele colega no futuro é muito menor do uhum, que se eles só acharem que fulano é esquisito e uhum, ele é estranho, uhum. entende? Muito legal você falar isso, que é o que a Alice escreveu, né? Que é uma doença que poucas pessoas falam e conhecem. Teve uma palestra na escola onde eles falaram do THA e o autismo. E aí, quando eu falei sobre a dislexia, a maioria dos pais não conheciam. Então, isso é importante, é um trabalho da escola de conscientizar os pais também, para preparar esses filhos, né? Para os filhos aceitarem, entenderem. Então, é em conjunto. É algo, gente, que é algo da sociedade. Não é simplesmente, igual a doutora falou, coloca lá na escola e pronto, né? Ela falou que ele tá passando por uma investigação de TEA de nível 1. Você pode falar um pouquinho da dislexia, doutora? Que tem muita gente tem dúvidas sobre isso também. A dislexia é um transtorno de aprendizagem, né? Então, transtorno de aprendizagem, a gente tem a dislexia, Uhum, que é a dificuldade na leitura. Então, geralmente, a criança ela troca as letras, né? Então, ela vai ter uma dificuldade na alfabetização por conta dessa dificuldade com a leitura e a escrita. E a gente tem também a discalculia, que é a dificuldade na parte de cálculo, né? uhum, É muito comum dislexia e descalculia, que são transtornos de aprendizado, virem juntos com outros transtornos de neurodesenvolvimento, tipo TDAH, tipo uhum, autismo, né? Então, a descalculia e a dislexia são transtornos de aprendizagem. É uma dificuldade daquela criança de entender ou essa questão da leitura ou dos cálculos. E tem criança que tem os dois, descalculia e dislexia. Quer dizer que essa criança não vai aprender a ler ou que ela não vai, né, conseguir? Vai, uhum, né? Mas ela precisa de um auxílio, de um bom psicopedagogo que crie estratégias de aprendizagem para ela, porque ela não vai aprender da maneira convencional que outras crianças aprendem. uhum, Pode até aprender, mas vai ser bem mais traumático para ela, uhum, né? Então, o psicopedagogo é quem intervém nessa questão dos transtornos de aprendizagem. uhum, E se tiver um bom psicopedagogo acompanhando essa criança, ela vai ser alfabetizada e ela vai conseguir desenvolver super bem, uhum, né? Mas precisa realmente de um acompanhamento contínuo, uhum, porque ao longo da vida escolar dessa criança, as dificuldades vão aumentando uhum, e esse profissional vai sempre ter que estar criando estratégia de aprendizagem. uhum, É, uma vez até foi uma psicopedagoga no meu programa na rádio e ela estava uhum, comentando comigo que ela tem pacientes que fazem faculdade já e tem uhum, dislexia e estão acompanhados por ela até hoje, né? Porque cada uhum. etapa da vida Precisa de uma ajuda. os obstáculos foram Uhum, aumentando e eles continuaram precisando. Então, assim, uhum, quem tem algum transtorno de neurodesenvolvimento ou transtorno de aprendizagem, não uhum, existe prazo para a gente parar de fazer terapia. Não existe, uhum, né? Aquilo é por tempo ilimitado, porque sempre vão aparecer coisas que vão uhum, desafiar você, né? Desafiar suas limitações. uhum. Então, é basicamente isso, a dislexia. E conforme vai, né, vai crescendo no mundo acadêmico, vai vindo outros desafios, né? Exatamente. Mas a gente viu muito isso na pandemia. A gente viu também muito erro de diagnóstico por causa da pandemia. Essa alfabetização online, nossa, foi muito complicada. Então a gente percebe que muitos foram diagnosticados, depois falam, não, não é isso, não. A gente viu na própria escola aqui da minha filha. Eles mesmos falam, não, a gente vai ter que fazer um reforço, porque as crianças não estavam preparadas. Então, porque teve quase a sala inteira com diagnóstico de dislexia. A gente falou, nossa, mas tá meio estranho isso Tá aí, todo né? mundo com Tá dislexia. todo mundo, o que tá acontecendo?
desenvolvendo. Aí a gente viu que não, que foi pontual por causa da pandemia. Então aí a gente percebe que Já na muitos. questão do autismo, atrasou muito o diagnóstico, porque Uhum, muitas crianças que iam atrás de diagnóstico precoce, aí o uhum, neuro dizia, não, é por conta da pandemia. uhum, Ela tá ficando muito tempo em casa, não tá convivendo com outras uhum, crianças, né? Por isso que não tá desenvolvendo. uhum, E aí atrasava um pouco o diagnóstico também, já foi o uhum. contrário. Sim, a gente viu que a pandemia ela foi culpada de muitas coisas, né? A gente sabe que não é fácil. Ó, Viviane também falando, ó, sou professora da sala de recursos, são muitos alunos com diagnóstico, realmente os colegas da turma precisam saber da condição e geralmente a turma abraça e auxilia. Sim, isso é muito importante, gente. E as mães, elas precisam, né? Gente, não pode ter vergonha. Mãe tem que defender seu filho, tem que ela entrar lá nos grupos das mães, explicar a situação, pedir ajuda. E é assim que funciona, porque é para você poder ajudar seu filho no crescimento, né? Ele precisa estar lá na escola, ele precisa crescer. A gente está vendo aqui, ó, uma doutora trabalha, mãe, tem família, porque quando a gente é pequena, a gente tem essa super proteção, né, doutora? Só que a gente não percebe que está criando uma flecha, né? Que é o lá na frente. E até perguntar para você, depois de todos esses anos que você fez terapia e tudo, quando você teve seu diagnóstico, aí você falou, uau, e agora? Tantos anos, tantas coisas que eu passei, né? Isso tem que ser um livro, viu, doutor? Isso dá um livro, viu? É, meu marido já falou isso Ó, pra mim também. precisa, viu? Mas eu não sei se eu tenho muita paciência, não, Tatiana, para escrever livro. Eu sou mais agitada. Eu acho que eu não conseguiria ficar escrevendo um Não, livro, não. mas Eu ia tem, querer acabar o livro em um dia. não, E aí o livro mesmo. mas tem profissionais que fazem, sabe? Você vai mandando e ele vai escrevendo para você, né? E eu acho que todos nós gostaríamos de ver essa história assim completa, né? Mas se você puder resumir um pouquinho para a Pois gente. é, meu marido já pegou no meu pé para fazer isso também. Então, foi um divisor de águas na minha vida, o meu diagnóstico. Porque, assim, o que mais me prejudicava no meu comportamento era a dificuldade mesmo de me relacionar com as pessoas. Uhum, E assim, eu sou médica, e além de médica pediatra, então, e você entende que mães às vezes conseguem ser bem uhum, desafiadoras, digamos uhum, assim, né? Mães são criaturas que testam a nossa paciência às vezes. Então, imagina pra mim, né? Então, quando eu tive meu diagnóstico, eu comecei a evitar situações que eu sabia que eu não ia tolerar uhum, muito bem. Então, por exemplo, hoje eu não trabalho mais em UPA, por exemplo. Não uhum, trabalho porque é um ambiente extremamente agitado, onde tem uhum, geralmente muito grito, muita confusão, sabe? Confusão mesmo, sabe? É sim, tá demorando atendimento, começa uhum, briga, uhum, e isso me deixava muito nervosa, muito mesmo, né? Então, e o que é que acontecia? Eu ficava o dia inteiro naquilo, né? E eu tenho sensibilidade à luz, eu tenho sensibilidade a barulho, eu tenho uma rigidez cognitiva muito grande, então, né? O paciente chegava, gritava comigo, eu já não tolerava aquilo muito bem. Então, o que é que eu comecei a fazer? Não dá para mim trabalhar nesse tipo de local, uhum, né? Então, hoje eu comecei a escolher melhor os lugares que eu trabalho, começar a não me expor a situações que eu me colocava antes, porque eu uhum, achava que o problema era realmente eu, né? Eu uhum, pensava assim, não, eu tenho que aguentar isso, porque todo mundo consegue, por que é que eu não consigo? uhum, Então eu me culpava muito, me cobrava muito, é, tentava fazer o máximo de mim, nunca estava bom, aí eu ficava frustrada, porque eu falava, gente, eu tentei fazer tudo de melhor e ninguém tá enxergando. E eu ficava uhum, extremamente frustrada com aquilo. E aí, né, virava aquele ciclo vicioso, né? Então hoje eu faço o que eu realmente sei que eu vou conseguir fazer bem, sem ter crise, sem ter problema. uhum, Isso melhorou demais a minha vida, assim. uhum, Além disso, além da terapia convencional, que era a que eu fazia, né? uhum, Sempre fiz terapia convencional. Eu comecei a fazer a cognitivo-comportamental, que uhum, é a indicada para quem tem autismo, porque ensina a gente a lidar com o nosso comportamento uhum, e tentar melhorar, né? uhum, E o que eu sempre falo é, diagnóstico não é para a gente sair se justificando, uhum, né? Então, sim. assim,
Eu tinha as minhas questões? Tinha, mas eu nunca usei pra, tipo assim, ai, tá vendo? Eu sou assim porque eu sou autista. Não. Uhum, Então, se eu uhum, sou autista e eu sei das minhas limitações, eu vou uhum, trabalhar para eu tentar melhorar. uhum. Tanto por mim quanto para quem está ao meu redor, Sim. né? Uhum, Porque não é porque eu tenho um diagnóstico que as pessoas são obrigadas a me ver entrando em crise, uhum, né? Ninguém é obrigado. A uhum. verdade é essa, gente. Sim. O mundo Uhum, não gira em torno da gente. uhum, Então, pelo menos eu penso dessa forma. O sim. meu diagnóstico veio para eu me trabalhar, melhorar e realmente deu muito certo. Uhum, Então, hoje, assim, realmente foi um divisor de águas para mim. E eu sinto que realmente é visível, assim, o quanto eu mudei. uhum, Mas eu mudei por quê? Porque eu retirei coisas que me desregulavam. uhum. E só com isso a minha vida já melhorou Se blindar, né, 80%. Então, doutora? Se blindar, né? Muitas vezes a gente precisa se exatamente. blindar. E é o que ela falou, gente. A vocês, mães, às vezes é blindar o filho de vocês, que às vezes tem algo. Você sabe que ele vai entrar em crise numa festa de aniversário, que ele não gosta de barulho, que não... Evita, sabe? Faz outras coisas. Muitas vezes a gente quer agradar todo mundo e aí a gente acaba aqui deixando as pessoas que a gente mais ama mal, né? E a Alex falando aqui algo muito legal que ela está falando, fazendo um projeto de inclusão na igreja, trabalhando justamente com os pais na conscientização de estímulos com seus filhos. A Maria falou que para mim a primeira consulta com meu filho é com o neuro. Ah, ela perguntou que a primeira consulta ela faz com o neuro ou com o psiquiatra? Tanto o neuro quanto o psiquiatra são aptos a dar diagnóstico de autismo. Então, o que for mais fácil, mais acessível para você, tanto do ponto de vista de tempo de espera, quanto financeiramente, e quanto qual dos dois você acha que é o melhor profissional, assim. Uhum, Eu conheço psiquiatras maravilhosos, né, que dão diagnósticos maravilhosos. uhum, Dr. Hugo Bessa, por exemplo, inclusive ele atende online. Já vou falar o nome de pessoas que eu confio e uhum. atendem online, porque Entendeu? vocês não são da região. Sim, Então, o sim. Dr. Hugo Bessa, ele é psiquiatra e ele atende online e é excelente. Assim como eu conheço neuropediatras que são maravilhosos também. Uhum, Então, acho que é do profissional que você confia. uhum. Mas os dois são aptos a dar diagnóstico de autismo. Ah, legal, legal. Ó, a personal, eu não sei qual que é o nome da personal, né? Sou fã dessa doutora em todos os sentidos. Nós todos aqui somos fãs, gente, dela. Ela é A maravilhosa. personagem, a Alana. Ah, Alane. Então, ó, Alana, a gente também é fã, viu, Alana? A Ana tá perguntando, ó, a criança que tem TH, quais os profissionais que ela precisa? Então, é assim, terapia né, na medicina, a gente não medica doenças, né? Uhum, Não que autismo e TDAH seja doença, uhum, mas assim, a gente não medica o transtorno, a gente medica a pessoa, uhum, né? Então vamos lá. Tem criança autista que precisa de psicopedagoga, tem outras que uhum, não. Tem criança autista que precisa de TO, outros não. O TDAH é a mesma coisa. Mas basicamente, de maneira geral, o que geralmente precisa. Se for uma criança com TDAH que é muito agitada, muito impulsiva, né? uhum, Muito, porque o TDAH também pode dar até agressividade, né? Porque eles são uhum, muito agitados, impulsivos, falam sem pensar. E aí a gente pode colocar essa criança, dependendo da idade, ou numa terapia ABA, né, para ela aprender a lidar com esse comportamento dela, ou se for maiorzinha, terapia cognitivo comportamental. Tá com atraso de aprendizado? Psicopedagogo. Não tá com atraso de aprendizado? Não precisa de psicopedagogo. Acompanhamento com o profissional, ou psiquiatra infantil, ou neuropediatra, ou o pediatra especialista, né, que acompanhe ele. Mas basicamente TDAH é terapia ou ABA, ou cognitivo comportamental, para aprender a lidar com o comportamento, e psicopedagogo quando tem atraso de aprendizado. É basicamente isso para o TDAH. uhum. Doutora, olha, tá maravilhosa, gente, essa live. Eu sei que tá todo mundo aqui animado, mas, gente, já é 9 horas. A doutora tem filhos, a doutora tem que descansar, amanhã ela tem que trabalhar. E assim, eu sempre Tem, amanhã eu tô gosto de de. plantão. Então, eu sempre gosto de fechar, deixando aberto para você querer deixar uma mensagem, o que vem do seu coração. Fica bem à vontade aí para finalizar. Eu, né? Isso, fica à vontade. TDAH, o TDAH aqui gritando. Então, Tatiana, o que eu tenho para deixar é, primeiro, acredite na sua visão como mãe, sabe? Nós, como mãe, temos a capacidade de ver quando tem algo errado com nossos filhos.
Se você acha que tem algo de diferente, procure ajuda. Ah, mas você tá ficando louca, tá vendo coisa. Tudo bem. Então deixa eu, né? Deixa eu ir atrás aqui de ter certeza que eu não tô ficando louca. Não tem problema nenhum nisso, concorda? Não, Sim. não tem problema nenhum. Então, segunda coisa, todo atraso tem que ser corrigido. Já falei isso várias vezes, eu falo sempre, vou continuar falando. Nem todo atraso de neurodesenvolvimento é autismo, ou TDAH, ou TOD, mas todos eles têm que ser corrigidos. Então, se seu filho tem algum atraso, busque ajuda e busque intervenção. E agora falando para quem está pensando mais no diagnóstico tardio, que hoje a gente tem tido muito, né? É o meu caso, e acredito que é o caso de muitas pessoas. Eu recebo muito uma pergunta no meu direct que é: vale a pena eu ir atrás de diagnóstico tardio para mim? E o que eu sempre respondo é: se você está perguntando isso para mim, provavelmente tem alguma coisa incomodando você, né? Porque se você não tivesse com nada incomodando e prejudicando sua qualidade de vida, você não estaria se importando com isso, né? A gente só começa a pensar em buscar um diagnóstico quando a gente vê que tem alguma coisa errada com a gente. Então, se alguma coisa está atrapalhando a sua saúde mental e a sua qualidade de vida, é óbvio que vale a pena buscar ajuda. Será que eu sou um autista que não foi diagnosticado na fase de infância? Eu não sei, mas alguma coisa você tem. Você pode ter uma ansiedade, uma depressão, não importa o que é. Alguma coisa está praticando sua qualidade de vida que precisa ser resolvida, né? Porque o que eu escutei muito, e a gente escuta mais de quem está em casa do que quem é de fora, quem está perto da gente às vezes julga mais do que quem não está, e é isso que faz muitas vezes as pessoas terem medo de buscar um diagnóstico tardio. E é aquela velha frase: você viveu até hoje, né, sem um diagnóstico. Pois é, mas viveu como? Né? Como é que você viveu? Você viveu ou você sobreviveu? Porque eu acho que ninguém quer ser sobrevivente, né? A gente quer viver plenamente, com saúde mental, com qualidade de vida. Então é isso. Se algo está incomodando você, ou se você acha que tem algo errado com seu filho, procure ajuda, não custa nada. E eu tenho certeza que vale muito a pena. Vale sempre a pena. Tudo vale a pena, né, gente? Gratidão. Todo mundo já tá falando, ó, faz outra live, faz outra live. Doutora, a gente está aberto. Quando você quiser voltar, falar de outro assunto, a gente está à disposição. O Momento de Saúde Tá está à ótimo, disposição. Tatiana. Igualmente, fico aberta quando quiser. Às Oh, vezes eu demoro um pouquinho, mas eu dou um jeito. mas gratidão, viu, por você conseguir. Gratidão a todos vocês que ficaram aqui conosco. Gente, essa live vai ficar salva. Vocês estão entrando aqui no final, vocês que entraram no meio, e vai dar para vocês assistirem. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe o diagnóstico, o tratamento, que vocês consigam achar excelentes profissionais como a doutora Raíza. Deus abençoe você, a sua família. E a gente, como eu te falei, está aqui para o que deve e é, viu? Um beijão para cada um de vocês. Tchau, 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 gente. gente. Tchau, Tchau, tchau. Tatiana. Tchau. Prazer. Boa noite. Prazer, doutor. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.